Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do GNC, Gestão, Negócios e Conjuntura, um programa da Escola de Negócios em parceria com a Escola da Indústria Criativa da USCS, trazendo temas de nosso dia a dia para nos ajudar a entender os principais assuntos relacionados à gestão, ao mundo dos negócios e às questões econômicas da atualidade. Um espaço de reflexão, debates e que espera contar com sua participação direta por meio de nossos canais virtuais. O programa ocorre toda semana aqui na nossa Rádio USCS, contando com a presença de especialistas convidados para falar dos mais variados temas do mundo dos negócios. Não fique de fora desta. Meu nome é Volney Gouveia, gestor adjunto da Escola de Negócios da USCS, coordenador do curso de Ciências Econômicas e professor da instituição. Venha conosco e participe. E no programa de hoje falaremos sobre um tema que tem atraído cada vez mais a atenção das pessoas, as chamadas moedas virtuais. Virou moda falar de Bitcoin, Ethereum e todos estes termos da nova economia. A moeda de um país é uma instituição e por isso ela é regulada pelo Banco Central, que a fiscaliza, emite e dá garantias para manter o seu poder de compra. Mas no contexto do surgimento das moedas virtuais, estaria a regulação do governo ameaçada? Por exemplo, atualmente o governo garante um valor de aplicação mínimo por meio do Fundo Garantidor de Crédito. Significa dizer que, caso o banco ou uma corretora na qual você tenha investimentos quebre, o Banco Central garante o valor investido até certo limite. Mas isto não ocorre com as criptomoedas, porque elas são descentralizadas e não tem nenhum órgão regulador que as controle. Talvez seja este o grande desafio para a consolidação das moedas virtuais, a chamada confiança. E para falar sobre este assunto, temos aqui a presença do professor mestre Carlos Alberto de Agostini, professor dos cursos de Economia e Administração da USCS. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo, bom tê-lo por aqui. Boa noite, Volney. Obrigado pelo convite. Professor, as três características elementares de toda e qualquer moeda é que ela serve de instrumento de troca, unidade de conta e reserva de valor. Estas características se aplicam às moedas virtuais? Ainda não. Na verdade, essas três características básicas, elas existem desde lá da antiguidade. Por enquanto, as criptomoedas elas atendem a um requisito desses três, que seria uma forma de reserva de valor com uma alta volatilidade. Embora nós tenhamos empresas que aceitem criptomoedas, no Brasil 4 construtoras aceitam criptomoedas, um Starbucks aí em algum local da Malásia, né? Nós temos algumas cafeterias que aceitam criptomoedas, mas é uma situação isolada, tá? E no Brasil, 4 construtoras já aceitam criptomoedas, mas isso está muito ligado até à atividade até de lavagem de dinheiro. Tá? Mas, por enquanto, a função da criptomoeda está resumida a uma forma de reserva de valor, com muitas limitações, em função da volatilidade do título da moeda. Então, professor, para os nossos ouvintes e espectadores entenderem um pouco essa ideia da moeda virtual, nós temos aí a moeda virtual e a moeda física. A moeda física é o dinheiro que nós utilizamos ali no dia a dia, o real, o dólar, o euro e etc. E a moeda virtual, ela hoje tem aí como principais moedas, né, a chamada Bitcoin e Ethereum, para ficar apenas em duas. Lógico, né? O que vai diferenciar essencialmente o uso de uma moeda da outra, essencialmente? Olha só, a moeda, nós chamamos de fiat money, quer dizer, não tem a ver com a Fiat montadora, né? Mas a questão da moeda fiduciária, aquela, vamos dizer assim, homologada, certificada pela União, que isso vem lá desde 600, 700 anos antes de Cristo, né? Que é uma forma de ter o controle monetário sobre isso.
né? Depois que acabou o padrão ouro, aí, depois da década de 40, nós tivemos ainda mais esse cerco fechado em torno dos bancos centrais, né? Então não poderíamos chamar de moeda a criptomoeda, porque ela não é uma moeda. Se ela não atende aos 3 requisitos, ela não chega a ser uma moeda ainda, né? Então ela vamos chamar de um ativo virtual por enquanto. Ela não ganhou o status de moeda ainda. Aliás, professor, o uso do símbolo para designar o Bitcoin é uma moeda. Que não faz sentido. Não faz sentido. Porque sendo uma moeda virtual, ela não é, e não sendo física, não faz sentido ter uma representação. Não é uma moeda ainda. Né? Mas talvez o que diferencia isso tudo é saber um pouco por que ela surgiu. Né? Tudo está ligado ao 11 de setembro. Quer dizer, depois do ataque às Torres Gêmeas e aqueles outros prédios que nós conhecemos lá nos Estados Unidos, o que fez o governo americano? Ele baixou juro, sensivelmente, e literalmente, ele mandou flexibilizar o crédito. Ou seja, os bancos americanos passaram a dar crédito para todo mundo. E isso provocou aquela bolha chamada subprime, em função do relaxamento dos critérios de crédito, e isso quebrou as principais instituições financeiras do mundo. Quer dizer, o sistema bancário formal estava quebrado. E alguém pensou, peraí, esse sistema não pode funcionar mais. Então, tentaram criar um sistema paralelo. Vamos criar uma moeda paralela. Tanto que elas surgiram em 2009, justamente como sendo um sistema marginal, a princípio até, entre aspas, terroristas contra o sistema formal. E elas foram lançadas na rede, no blockchain. E elas estão aí. E aquilo, vamos ver se pega. No fundo é isso, né? E pegou, né? Porque tanto que pegou que o volume foi crescendo. Você vê as cotações do Bitcoin, do Ethereum, de muitas outras moedas, né? Entretanto, o que o crime viu nisso tudo, né? Tá aí um local que eu vou fugir das garras do Banco Central e da Receita Federal. Então, na verdade... A chamada Deep Web. Né? A chamada Deep Web. O que acontece? Ela acabou se movimentando muito na Deep Web. Demais na Deep Web. Então, enquanto o volume era pequeno, as autoridades monetárias não deram muita atenção para isso. À medida que as transações foram aumentando, e é claro que, como é uma moeda também escassa, tem uma quantidade limitada dessas moedas quando elas são lançadas, então o preço começa a flutuar de acordo com o movimento de oferta e procura. Então, quando viram aquela cotação exagerada, e quando os crimes começaram a acontecer na Deep Web, principalmente surgiu o ransomware, começaram a surgir as pirâmides em cima disso, começaram a surgir os crimes contra a economia popular, aí o governo resolveu atuar. E essa atuação vem de forma generalizada através do Banco Central, que fica lá na cidade de Basileia, que seria o Banco Central do planeta. Isso é um acordo entre 90 países que assinaram um documento lá na Basileia, se comprometendo a regulamentar esse processo. O Brasil acabou de regulamentar, inclusive, o marco legal das criptomoedas. Só que há uma confusão enorme nisso tudo, porque, em verdade, nós temos 3 criptos, que, na verdade, não podemos colocar tudo na mesma bacia, né? Então, nós temos uma cripto, vamos chamar de GovCoin, que seria a moeda oficial do governo federal, seria uma tradução da moeda metálica para a moeda eletrônica. Não tem diferença nenhuma, ela vai continuar sob o controle do Banco Central, só que ela muda um pouco as relações com os bancos privados. Então, essa moeda é ótima, porque você vai substituir o real que está no meu bolso, aqui no seu bolso, por uma cripto, por um token, talvez. Mas é um token, essa tokenização seria totalmente oficial, vamos assim chamar. É uma substituição. Aquilo que era metálico, agora não é mais metálico, agora é um bit, agora é um token. E com a particularidade que está sendo garantida pelo Banco Central. A sua garantia, a sua regulamentação é efetiva. A garantia é do Banco Central de cada país. A China já implementou, o Brasil está em fase avançadíssima de implementação, e nós temos aí Polônia, Bulgária, vários países já estão em processo bastante avançado. E esse é o primeiro cripto, você disse que são 3. São 3. Tá. A segunda cripto são aquilo que nós chamamos de stablecoins. Né? As stablecoins são moedas virtuais, mas
colateralizadas, ou seja, elas estão lastreadas em alguma coisa real. Então, eu posso lastrear em dólar, em euro, são as únicas moedas permitidas por enquanto, as moedas fiat, que podem ser transformadas em stablecoins, e a paridade é 1 para 1. Essa é uma regulamentação, é um acordo mundial feito na rede, sempre 1 para 1. Mas também ela pode ser lastreada em ativos, em commodities, ela poderia ser lastreada em ouro, em soja. Mas por que você precisa disso? Se eu tenho ouro, eu tenho a soja, eu tenho o dólar, porque eu preciso de uma moeda digital que a substitua. Né? É justamente a facilidade da transação. Porque para eu transacionar, por exemplo, soja, eu tenho que ir numa bolsa de mercadorias, eu tenho que fazer cadastro em corretora, eu tenho que pagar as taxas, os emolumentos. E na stablecoin, não, eu transfiro diretamente sem nenhuma burocracia. Seria algo similar a um Pix, forçando um pouco a comparação. Perfeito. É um Pix. Só que um Pix colateralizado, que a gente chama, ou seja, um Pix lastreado em alguma coisa. Brilhante analogia. Então, essa é a segunda, vamos chamar, cripto. Né? Então, o GovoCoin é uma cripto diferente dessa segunda da stablecoin. E aí nós temos as criptocoins, que na verdade não são coins ainda, né? Do estilo de Bitcoin, Ethereum, na verdade são 24 mil moedas cripto hoje comercializadas. Né? Tem moeda cripto até para serviços sexuais, para você comprar drogas. O Putcoin tem uma moeda cripto. Chama Putcoin, já ouviu falar? Não. O Putcoin, é a criptomoeda do Putin. Nós temos o Trumpcoin, é a moeda do Trump. Ele tem uma moeda própria. Podemos lançar uma, né, professor? Agora, nós dois aqui, vamos lançar uma moeda nossa. O Maduro tem a moeda dele. O Usquicoin, por exemplo, por que não? Ela pode, inclusive, ter procura. E ser utilizada pela sim, comunidade. Pela comunidade que usa serviço da USCIS. Que usa serviço da USCIS. Isso é possível, sim. Perfeito. Isso é plenamente possível. Perfeito. Não, muito legal. Essa conversa ela é muito curiosa e gera, né, suscita muitas dúvidas. Como é que você vê a questão da especulação? Por exemplo, né, o mercado de capitais ele é tradicionalmente conhecido no Brasil como um espaço, na minha visão equivocadamente, de especulação. Porque há ali uma tentativa de comprar uma ação na baixa, vendê-la na alta, enfim. Então é um espaço que tem esse caráter mais especulativo. Mas nós sabemos que o mercado de capitais tem um papel fundamental de mecanismo de provimento de crédito às empresas que pretendem, né, realizar investimentos e expandir suas operações. Quando a gente vai para esse mundo das moedas virtuais, também existe um caráter especulativo, mas também existe um caráter aí efetivo de facilitar as transações. Então nós precisamos separar o joio do trigo? É preciso separar o joio do trigo ou essas coisas estão muito misturadas e não dá para a gente separar? Elas podem se misturar na cabeça de muitos investidores, né? Ao mesmo tempo que você tem no mercado de capitais o IPO, né, que é a abertura de capital pela primeira vez de uma empresa, você tem o ICO também no mercado de cripto, que seria o Initial Coin Offering. É um processo muito semelhante a um IPO, né? Mas a diferença é profunda. Por que a diferença é profunda? Porque essa questão da especulação, ela é típica do ser humano, né? Sabia que o Império Romano já foi vendido no ano 100? Alguém vendeu o Império Romano e o que é mais assustador é que alguém comprou o Império Romano. Assim como a Torre Eiffel já foi vendida 2 vezes, assim como a ponte do Brooklyn já foi vendida. Então, não é essa questão da especulação e da atração do ser humano para a alta rentabilidade, ela existe desde que o homem está aqui na Terra. E as cripto, quais cripto estou falando agora? Aquela terceira cripto que nós falamos, que é relativa ao Bitcoin, ao Ethereum e muitas outras, né? Elas estão nesse campo imaginário da valorização. Porque é imaginário isso tudo. Porque ela não representa nada. Ela não está lastreada em nenhuma mercadoria, ela não está lastreada em nenhum ativo e ela não pode ser utilizada para transação. Ela não cumpre uma das funções principais da moeda. Portanto, ela pode ser encarada até como uma pirâmide nesse aspecto. É assim que ela é vista pelos bancos centrais. Aliás, professor, você fez uma referência aí ao volume de transações. O mundo hoje produz um PIB de 100 trilhões de dólares. O volume
de transações com moedas virtuais é muito menor que isso, né? Então isso sugere que há um potencial enorme de expansão desse segmento virtual, né? Há um potencial enorme de expansão desse segmento. O grande problema é que essa expansão está acontecendo na Deep Web. Ou seja, ela tende a caminhar para a Deep Web à medida que você vai cercando os sistemas pela formalidade. Ou seja, os bancos centrais vão começar a regulamentar, o Brasil já tem um marco legal sobre isso. A Receita Federal vai começar a exigir que aquelas operações fora na Surf Web sejam reportadas à Receita Federal. Que, aliás, já a partir deste ano já é exigida já declara, declaração. Né? Perfeito. Então, aquelas operações que eu não quero que elas apareçam, justamente que o sistema foi criado para isso. O sistema foi criado para quê? Para eu evitar passar pelo sistema formal. Uhum. Então, se a formalidade exigir, se a Receita Federal, se os bancos centrais exigirem que tudo passe por ali, perde o sentido totalmente esse sistema. Por isso que ele pode ser lançado para a Deep Web. Inclusive, agora acabamos de ter um golpe nesse sistema, a Hydra. A Hydra é uma empresa russa que faz todas essas operações, vamos chamar de ransomware, está provado já pelo Departamento de Justiça americano, inglês, alemão. E a Hydra acabou de sofrer um golpe duro agora em função da guerra da Ucrânia, de poder quase cessar suas atividades. Porque nos Estados Unidos já tem mecanismos do governo federal, junto com o Banco Central, junto com a divisão anticrime da Microsoft e junto com empresas especializadas, que eles entram no blockchain e eles conseguem rastrear e reverter as operações de pagamento de ransomware com Ethereum, com blockchain. Você imagina você retirar o Bitcoin da rede. Isso já é possível. Só que isso representa um grande risco, porque até então se achava que o blockchain era inviolável. E ele exatamente, por causa do blockchain e por causa das transações criptografadas. Por causa daquelas amarrações que ele consegue fazer do processo de mineração. Agora, se há uma brecha para você reverter tudo isso, isso começa a gerar uma dúvida perante os investidores. Professor, para a gente ir para o nosso intervalinho, uma última pergunta aqui. Hoje, quando a gente olha para o dólar é cotado a R$5 e um Bitcoin aí cotado a aproximadamente R$190 mil. Por que essa diferença de cotação? Você já falou um pouquinho sobre isso. E quais são os riscos para quem investe nesses dois ativos? Puta, que pergunta interessante, né? Pena que eu não tenho 2 horas para falar sobre ela, né? Vamos marcar outros programas. Podemos marcar, né? Já está convidado. Vamos lembrar da crise das tulipas lá em 1600. Uma tulipa holandesa na Bolsa de Amsterdã chegou a valer o equivalente hoje a R$500 mil. Eu atualizei em moeda de hoje. Você imagina uma tulipa ser cotada na Bolsa de Amsterdã em R$500 mil, como se fosse dinheiro de hoje, né? Ou seja, isso não é uma bolha, isso é uma estratosférica bolha, né? Então, o que está acontecendo com o Bitcoin? É a lei de oferta e procura. As pessoas imaginam que ali é um local seguro. Uma exuberância irracional. Uma exuberância irracional. É palavra brilhante. Então, o que acontece? Esse movimento de oferta e procura provoca essa valorização toda. Ao mesmo tempo que as tulipas passaram de R$500 mil, elas caíram 99,9% quando se detectou aquela irracionalidade. Isso deve acontecer com as cripto. Inclusive, nós temos data para isso, que é o momento em que o sistema mundial vai começar a cercar tudo isso e implementar as GovCoins junto com as stablecoins. E aí, muito desses investidores que estão nessas criptos vão perceber que, peraí, essa cripto não é igual àquela cripto do stablecoin, não é igual àquela cripto do agronegócio. Aliás, nós temos hoje 8 criptos do agronegócio, stablecoins, inclusive sendo negociadas em bolsa. E o pessoal fala, inclusive a criptomoeda está na bolsa de valores. Não está na bolsa de valores, né? Elas são os stablecoins. Nós tivemos um movimento parecido com isso, Volney, na Roma Antiga, na Grécia Antiga, na Holanda. Então isso não é novo. Se a gente resgatar um pouco da história econômica, a gente consegue explicar isso. Inclusive, um movimento interessante tem aparecido nos Estados Unidos. As grandes corretoras e as grandes casas de análise estão obrigando os analistas a estudar história econômica. Vê que interessante? Perfeito, é. E por que estudar história econômica? Justamente para identificar
esses movimentos cíclicos que já aconteceram e nós estamos na iminência de um novo estouro dessa bolha. Tem uma entrevista interessante que eu recomendo a todos que assistam, do Warren Buffett, está no YouTube, depois eu vou deixar o link para vocês, onde ele fala um pouco disso. Não só o Warren Buffett, 8 economistas ganhadores de prêmio Nobel falam a mesma coisa em relação a essa bolha que deve dar uma explodida aí em algum momento. Quer dizer, as tecnologias evoluem, mas o instinto humano continua o mesmo. Exatamente. Muito bem. Bom, vamos então para um breve intervalo e voltamos em 1 minuto. Fique com a gente. Conhecimento, a melhor ferramenta para transformar a sua vida. E nós, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, sabemos disso. Os novos tempos demandam inovações e nossa missão é ajudar o estudante a encontrar um mundo de possibilidades. Com mais de 30 cursos de graduação e programas de pós-graduação nas modalidades Lato e Stricto Sensu, oferecemos todo o suporte necessário para que você consiga atingir os seus objetivos, unindo mais de 50 anos de tradição com modernos recursos e metodologias. Sabemos que o nosso sucesso depende do fator humano. Temos um corpo docente formado e preparado para ensinar e ajudar a vencer desafios. Nosso papel é incentivar e ampliar horizontes. Conciliamos sólidos conceitos teóricos com a prática profissional aplicada ao longo do curso superior, por meio do programa de iniciação científica e também projetos de extensão universitária, deixando assim o estudante preparado para o mercado de trabalho. E para tornar tudo isso possível, temos uma infraestrutura de ponta à sua espera. Ensino, pesquisa, extensão, infraestrutura e conhecimento transformam vidas e podem transformar a sua também. USCIS, faça a sua melhor escolha. E dando continuidade ao nosso programa de hoje, seguimos falando do tema moedas virtuais e criptoativos e como eles impactam a vida dos agentes econômicos. Hoje com a presença do professor mestre Carlos Alberto de Agostini, professor das disciplinas de análise de investimento, mercado de capitais e mercado financeiro. Professor, além das chamadas moedas virtuais, temos também aí as chamadas moedas digitais. Qual a diferença essencial entre elas? Porque é muito comum se fazer essa confusão, né, de moedas virtuais com moedas digitais. A moeda digital é aquela moeda lastreada. Então, por exemplo, nós vamos lançar agora, quando eu falo é o Brasil, o real digital. A base já está pronta para isso. O país que já está avançado nessa etapa é a China. A China já tem a sua moeda digital, onde você não precisa mais utilizar nem Pix, inclusive. Tá? Ela é um processo que vai... O Pix seria uma introdução à moeda digital. Né? Os americanos os Estados Unidos lançam agora o FedNow, que seria o Pix dos Estados Unidos, para depois migrar para a moeda digital. A China decidiu partir direto para a moeda digital. O que é a moeda digital? É a conversão da moeda fiduciária, ou seja, do real, ou do dólar, ou do euro, do yuan, no caso do yuan, para aquilo digitalizado. Ou seja, eu vou ter aquilo numa wallet, que a gente chama, numa carteira. Né? Nós temos a cold wallet e a hot wallet. No caso, nós teremos uma hot wallet, porque ela é totalmente regulamentada e tokenizada pelo Banco Central. Então, essa, a princípio, está inviolável. Acredita-se. 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 Professor, mas essas moedas virtuais, elas estão dentro daquilo que nós chamamos de criptoativos. Isso. Né? Quais são os outros ativos, então, que compõem os criptoativos? Nós temos muitos. Né? Nós temos aí os NFTs, né? Os non-fungible tokens, e tem também os fungible tokens. Então, e dentro dos fungible tokens, nós temos aquilo que é digital, aquilo que não é digital. E dentro do NFT, porque não fungible, quer dizer, é uma coisa tão fantástica isso, porque eu posso agora tirar uma cópia aqui dessa tela. Eu posso dar um print screen.
E eu tenho essa imagem aqui dessa tela. Eu posso usar essa imagem. Eu coloco no JPEG da vida e saio usando. Agora, o que é o não fungible token? É quem é o dono dessa imagem. Porque o dono dessa imagem, ela está digitalizada, ela está tokenizada em algum lugar, e ela está na rede, ela tem que ser inserida na rede. Porque se eu não inserir a minha imagem na rede, ela não tem validade no mundo digital. Eu tenho um processo de inserção, onde eu pago as tarifas, pago as taxas, aquela coisa toda, e a partir do momento ela está disponível na rede, ela passa a ser um ativo digital. E esse ativo digital pode assumir valor na rede. Afinal de contas, o ser humano adora colecionar. Então, qual é a diferença entre uma obra do Monet, que ele pegou lá o pincel, a tinta e pintou, e a obra que eu fiz no meu computador em casa, digitalizando alguma coisa, e também a protegi? Então, uma simples imagem que está na tela não é uma obra. Eu posso fazer uma cópia dessa imagem, inclusive cometer um crime em cima disso, de estar pegando uma imagem não autorizada. Agora, alguém que se transforma em dono de uma imagem, alguém poderia pegar essa foto aqui agora de tela e tokenizar essa foto. Vamos pegar essa imagem aqui, vamos digitalizá-la, vamos colocá-la num token e vamos inserir na rede como sendo um ativo. E se ela vai ter algum valor, vai depender do quê? Da oferta e da procura. Se pessoas estarão dispostas a comprar essa imagem e a utilizar essa imagem para alguma coisa, quem sabe o Volney, por exemplo, pode ficar famoso amanhã, ganha o Prêmio Nobel de Economia. Opa. Essa imagem vai valer uma fortuna, porque você acaba de ganhar o Prêmio Nobel e essa imagem passa a ter um valor. Qualquer coisa associada a essa imagem passa a ter um valor muito grande. Professor, eu gosto muito do seu otimismo, muito obrigado. Isso eleva muito a minha autoestima. Professor, mas resumindo o que você está dizendo aí, essa chamada NFT, Non Fungible Token, é um novo mecanismo de criptografia de negociações de contratos. É a certificação de que alguém efetivamente é proprietário de um bem sem que este bem tenha passado por algum cartório de notas, por exemplo. De que forma, então, essas NFTs podem mudar a forma como as empresas e as pessoas assinam seus contratos? Tem algum exemplo assim para dar para a gente? Tem. Esse cartório existe, Rony. Porque à medida que eu insiro a minha obra na plataforma, ela está registrada lá. É como... O que acontece com o INPI? É um INPI paralelo. Porque o que acontece? Eu não pego a minha patente... Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Isso, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que registra as patentes e as marcas. Eu não insiro a minha marca no INPI e, a partir do momento, ela está protegida por um acordo de mais de 90 países. Agora, quando eu insiro a minha NFT na rede, e eu faço isso, tenho que fazer isso formalmente, isso é um cartório privado, porque o Estado não está participando disso, né? Então, esse mercado privado reconhece o meu primeiro registro da NFT. Então, agora eu passo a comercializar esse NFT na rede. Quer dizer, alguém pode comprar essa imagem, alguém pode comprar essa digitalização, essa assinatura de alguma forma. E isso vai começar, isso pode entrar nos contratos, pode entrar no comercial, isso pode entrar no metaverso, que é uma outra vertente, é uma outra dimensão, vamos chamar assim, que não está ligada às criptomoedas, mas elas estarão também no metaverso. Porque o ambiente do metaverso não vai querer passar por aquele processo formal, governamental, burocrático, do cartório, entre aspas, formal. Aliás, professor, essa é a pergunta que eu ia te fazer, né, e já indo para a parte final do nosso programa, qual cenário você vislumbra aí para os próximos 10 anos? E se o metaverso será literalmente uma realidade ou será um mundo paralelo ao mundo que vivemos hoje? O metaverso é um ambiente fantástico, na minha visão. Eu, inclusive, me cadastrei numa plataforma de metaverso para começar a entender isso, né? Me cadastrei, comecei a usar, criei o meu avatar, por exemplo, e comecei a explorar as potencialidades, né? E o pouco que eu usei do metaverso, dado a minha limitação do mundo digital, né? Eu vi que o tamanho da dimensão é infinito apenas. Ou seja, as empresas estarão dentro do metaverso. Justamente para quê? Para simulação. Quer dizer, eu posso ali simular produtos, eu posso simular desejo do consumidor, eu posso simular hábitos de consumo, eu posso simular construção de itens que podem prototipar
sem gastar uma fortuna com prototipação física. Então, é um mundo tão fantástico esse, desconhecido para nós e pelas empresas, que, no fundo, ele vai fazer o quê? Essa prototipação no metaverso, ela vai propiciar para que aquilo que seja real tenha menos erro, seja mais seguro, seja mais efetivo. Porque eu posso, por exemplo, prototipar uma plantação de alimentos, eu posso otimizar a relação de produtividade de 1 hectare no metaverso antes de testar na fazenda, lá da Embrapa, aquela coisa toda. Então, as possibilidades não são apenas no campo da tokenização, no campo da virtualização ou no campo das músicas, né? Nós estamos falando que isso pode ser extrapolado para a economia real. E isso é muito interessante. Que, aliás, é o que faz sentido, né? Todas essas transformações, de forma geral, só se sustentam a partir de coisas reais e que existem no nosso dia a dia, né? E que possam trazer bem-estar para nós. No fundo, é o sentido, o objetivo máximo da economia, né? Perfeito. Senão não teria sentido você ter tudo isso, né? Presença do professor mestre Carlos Alberto de Agostini, explicando de forma simples e didática o mundo dos criptoativos. Você tem alguma dúvida, quer dar alguma sugestão de tema, gostaria de interagir com os nossos convidados? Acesse nossos canais e registre sua participação. Lembramos que todos os temas tratados aqui são discutidos nos cursos da Escola de Negócios da nossa universidade. Acesse o nosso site e conheça os mais de 10 cursos das áreas de negócios, administração, economia, contabilidade e tecnológicos. Venha fazer parte de nossa universidade. O programa GNC fica por aqui e já antecipamos o convite para o próximo programa. Venha conosco, esteja conosco. Tchau.